Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saúde Coletiva, Informação, Orientação e Cuidado, uma produção do mestrado em Saúde Coletiva da Universidade Regional de Blumenau, a nossa FURB. Eu me chamo Harika, sou nutricionista e sou mestranda em Saúde Coletiva. Oi, eu sou Luciana, dentista e mestranda em Saúde Coletiva. A ideia do podcast Saúde Coletiva é devolver à comunidade os resultados dos estudos realizados pela universidade, além de informação, passar orientações e cuidados no campo da saúde coletiva. Essas pesquisas é importante a gente destacar que elas são feitas pelos próprios alunos sob supervisão dos professores, pesquisadores já na área, dentro da área de saúde coletiva. E o podcast ele surge então com esse objetivo, de trazer essa devolutiva para a comunidade do que a gente anda pesquisando dentro da universidade, como a minha colega já comentou, mas também de fazer essa aproximação, universidade, comunidade, e a gente trazer os temas, as informações dessa orientação para a população. E por falar em informação relevante, hoje o tema é bem incrível, até porque a gente vai falar sobre uma condição que ou você teve ou você conhece alguém que teve, que é a Covid. Então a gente saiu desse tempo de pandemia, ainda estamos ali, galgando ali para melhorar um pouco, mas a gente tem aqui em Blumenau o CRI. Já ouviu falar no CRI? O CRI, ele se chama Centro Regional Interprofissional Especializado Pós-Covid, que inclusive está fazendo um ano agora em agosto, Então, se você não conhece, hoje o nosso episódio ele vai trazer o que é o CRI e como que você pode se beneficiar desse serviço aqui na comunidade. E para falar sobre ele, nosso convidado de hoje é o nosso professor João Gurgel, que é nosso professor no mestrado em Saúde Coletiva, além de outros cursos da FURB, e também é o nosso vice-reitor. Professor, muito obrigada pela sua presença, a gente está honradas, nos sentimos privilegiados com você aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Harika, Luciana, é um prazer estar com todos aqui. Acho que falar um pouquinho da minha formação, eu também sou dentista, eu sou especialista em ensino das profissões da saúde e também mestre e doutor em saúde coletiva pela Universidade Federal de Niterói, do Rio de Janeiro, Fluminense. E estou aqui já em Blumenau, já há pelo menos 20 anos, na FURB, onde eu fiz toda a minha carreira, e eu acho que esse é um tema de extrema relevância, porque é uma condição extremamente nova, a pandemia de Covid ela é extremamente nova para a ciência também, e todos os sistemas de saúde estão trabalhando para lidar com isso. E o pós-Covid é uma condição que é ainda mais nova, que é quando a gente sai daquela fase aguda, da contaminação do vírus e entra numa condição que ela é mais lenta, mais crônica e mais demorada. E isso é um grande desafio para os sistemas de saúde. Verdade. É verdade. Então, voltando a esse pós-Covid, temos várias maneiras de chamar ele, Pós-Covid, a Covid longa, mas atualmente a OMS utiliza a condição pós-Covid, Então, a definição deles é que ocorre em indivíduos com histórico de infecção provável ou confirmada pelos vírus, geralmente 3 meses após a Covid, com sintomas que duram pelo menos 2 meses ou podem até durar mais. Os sintomas mais comuns são fadiga, que interfere nas atividades do dia a dia, especialmente no esforço físico, ou pode até ser no esforço mental, falta de ar, dificuldade para respirar, tosse persistente, dor no peito, problemas de memória, concentração, insônia, dificuldades na fala, perda até do paladar ou olfato, dores de cabeça, formigamento, entre outros sintomas, Gostaria de saber, professor, o que levou à ideia de organizar esse serviço e qual foi o motivo da criação para o CRI? Então, nós aqui na FURB, nós temos 10 cursos da área da saúde de graduação e um programa de mestrado em saúde coletiva, que é o que vocês estão cursando. E nós temos uma estreita relação com o SUS. E somos uma universidade regional, que está até no nome da própria universidade. Então, nossa aproximação com o SUS, a gente acaba sabendo das demandas, das necessidades.
E temos uma política muito importante em Blumenau, que é uma política de integração ensino-serviço-comunidade, onde a universidade se coloca à disposição dos serviços de saúde para trazer o conhecimento, a expertise da universidade, a pesquisa, a extensão, os estágios que acontecem no SUS. Então, isso dá também um desenvolvimento muito grande para o sistema de saúde. E nessa relação, então, no contexto dessa política municipal de integração ensino-serviço-comunidade, nós, conversando com o secretário de Saúde, nós percebemos a necessidade de ter um atendimento específico para o pós-Covid. Isso não é só em Blumenau. O Brasil inteiro tem se mobilizado para criar serviços para essa condição. Então, nós nos colocamos à disposição e escrevemos um projeto, apresentamos esse projeto no nosso consórcio municipal para atender os 14 municípios do Vale, não só Blumenau. Chamamos os prefeitos e os secretários e trouxemos a proposta do CRIA. Né? Então, é uma proposta extremamente inovadora, porque só possível mesmo num serviço escola. O serviço escola seria isso, uma universidade, onde a gente tem a presença de estudantes, professores, além dos técnicos, dos profissionais que vão fazer o atendimento. Isso nos permite trazer toda a expertise da ciência para essa condição, para esse tratamento. Sim, muito legal. Até no nosso podcast anterior, que foi com a professora Luciana, né? A gente falou muito sobre questão de saúde coletiva. E até fiz uma fala que era assim, não tem como falar de saúde coletiva sem falar do SUS. Né? E eu acredito que não tem como a gente trazer a temática do CRI, da importância dele, sem colocar ele dentro como o que é, né? Um serviço de saúde pública aqui pra gente. Então, qual que seria a importância dele no contexto do SUS, né? Para ajudar, porque a gente viu que foi bem difícil comportar toda essa questão, né, de demandas que houve. Então, como que é a colocação dele dentro do Sistema Único de Saúde? E também já dá uma puxadinha para o benefício que a comunidade tem, então, com esse serviço instalado aqui na região. Então, esse é o grande desafio. Vocês sabem que os sistemas de saúde, no mundo todo, os países que optaram para ter sistemas de saúde universal, como é o SUS, Inglaterra, Canadá, a maioria dos países europeus, tem um sistema de saúde público e universal, como o SUS. Esse sistema de saúde ele precisa se organizar a partir de complexidades e tipos de atendimento. Então, a gente tem aquela famosa pirâmide, né, e a rede de atenção que a gente tem também hoje, que coloca o nível que a gente chama de atenção básica, que são aqueles atendimentos que são de uma complexidade tecnológica menor, mas que tem um outro nível de complexidade, e que é o que a gente faz nos postos de saúde, nas unidades de saúde básicas, que aqui no Brasil tem SF, esse tipo de unidade. Ali a gente tem um médico, uma equipe multiprofissional, tem médico, enfermeiro, dentista, e que eles são formados para atender várias especialidades. Então, o médico ele atende ginecologia, pediatria, né? Então, aquelas doenças mais comuns de todos esses públicos. Então, esse médico está preparado para isso, que a gente chama de atenção básica. Também faz a vigilância, faz todo o cuidado longitudinal desses pacientes crônicos. Mas existe um nível de problema, quando a gente chega no nível que a gente chama de atenção secundária, ele tem um nível de complexidade maior. Então, ele precisa de um especialista. Nesse caso, o médico da saúde da família precisa encaminhar para um especialista. E aí é o que a gente chama de nível secundário, onde a gente tem as policlínicas de especialistas. E depois tem um nível terciário, que seria mais os hospitais, onde precisa de internação e alta complexidade tecnológica. Então, o pós-Covid, pela complexidade dele, ele estaria no nível secundário. Né? Ele precisaria de especialistas para tratar dessas condições. E o grande problema é que os especialistas, eles não trabalham de forma integrada. Então, se você procura um cardiologista, ele vai entender muito profundamente de cardiologia, mas ele não vai entender, se você tem um quadro neurológico, você vai ter que ir outro especialista. Se você tem um quadro que já é gastrointestinal, você vai ter que ir neste profissional. E esse profissional eles não tem oportunidade de discutir aquele caso nesse nível de atenção. E como o COVID é uma síndrome, esse paciente vai vir com 2, 3, 4 condições, fica muito fragmentado o atendimento desse paciente. Então, nós tivemos a possibilidade de construir um serviço, de oferecer um serviço dentro do Campus 5, da FURB, que é uma policlínica universitária, que é um serviço SUS. Então, nós somos um serviço da rede SUS de nível secundário. Então, o paciente, para chegar
nesse serviço, ele precisa primeiro procurar atenção na sua unidade de saúde, né, do seu bairro, de atenção básica, de estratégia da família. Ali vai haver um profissional que vai encaminhá-lo, então, pelo sistema, identificando que ele tem essa condição, vai encaminhá-lo para atenção secundária. E aí ele entra no sistema. Aí nós vamos poder atendê-lo dentro da rede SUS. É bem importante até essa colocação do professor, porque às vezes a gente vê que as pessoas elas têm algum sintoma, mas às vezes talvez não dê tanta importância assim, né? Ou às vezes até nem associa que foi porque em decorrência da infecção pela Covid-19. E é muito comum realmente isso. Vou uma consulta aqui, uma consulta ali, esses profissionais eles não se conversam entre si, então não otimiza o plano terapêutico. Escutando assim o senhor, então eu consigo traduzir que talvez o diferencial até para o pessoal, para a comunidade saber, né, para sentir a vontade de ir procurar o serviço, é saber que existe um diferencial, né, em ser atendido com algo que já é focado naquela terapêutica do que procurar uma ajuda aqui, outra ali, e às vezes não ter isso muito bem conversado. Seria isso? Sim, exatamente por isso que o sistema de saúde tem pensado maneiras de criar esses serviços. Então, tem acontecido em vários municípios, né? E aqui em Blumenau nós temos esse. E essa é uma condição importante que você colocou. A pessoa não se aperceber, né, de que ele pode estar com essa condição pós-Covid. Porque, às vezes, as pessoas que saíram da crise do Covid e começam a apresentar esses sintomas, pensam que isso é normal, é isso mesmo, né, que a vida agora é assim. Na realidade, ele precisa de um tratamento. Ele precisa entender que ele tem uma condição patológica, já existe um CID para essa condição, já foi estabelecido um CID, um Código Internacional de Doença, mas ela ainda é uma grande novidade. Então, muitas pesquisas estão tentando mostrar qual é a fisiopatogenia, ou seja, como que ela acontece nas células do corpo, como que ela... É uma doença inflamatória, com certeza, mas por que ela acontece dessa forma? E o tratamento ainda não tem um tratamento específico. Então, estar num serviço onde você possa contar com diversos especialistas é muito importante, porque eles vão fazer um plano terapêutico, como você falou, singular. Então, esse é outro diferencial do CRIE, é isso, que só é possível acontecer num serviço escola. Nós trazemos para o serviço conhecimento muito atualizado, porque a gente está sempre lendo os artigos, estão saindo diariamente artigos sobre essa condição, então nós podemos aplicar o conhecimento científico imediatamente no serviço. Porque existe um gap muito grande entre o conhecimento científico publicado na academia e esse conhecimento chegar a se tornar algo dos protocolos dos profissionais. Leva um tempo muito grande. E essa doença é muito nova. Então, a gente consegue trazer rapidamente o conhecimento que está sendo produzido e aplicar nos nossos protocolos, e também a questão da compreensão do caso, da necessidade daquela pessoa. Por isso, a gente trabalha com alguns princípios que não são comuns na atenção secundária. Por exemplo, o projeto terapêutico singular. O que é isso? Na atenção básica é possível fazer, mas na atenção secundária não, porque é necessário que esses profissionais estejam juntos. Então, nós recebemos esse paciente num acolhimento com vários profissionais, e ele coloca a queixa dele, e os profissionais vão percebendo as demandas dele e vão encaminhando dentro do sistema, dentro do serviço, os diferentes profissionais ou atividades que ele vai precisar passar. Então, cria-se um projeto terapêutico para ele. Então, esse itinerário terapêutico dele fica focado nas necessidades que ele traz. Isso traz um avanço muito grande. O paciente se sente mais bem atendido e a eficiência e a eficácia do tratamento é maior. Além disso, na universidade, a gente tem a extensão. Então, a extensão é uma parte importante da universidade, onde nós podemos trazer muita inovação. Então, é uma forma de cuidar a partir da extensão. Vou dar alguns exemplos. Temos vários projetos de extensão na FUB, já tradicionais, que trabalham com as PICs, né? Que são as práticas integrativas complementares, que é uma política do SUS. Nós podemos, então, estamos aplicando essas práticas integrativas, como o reiki, a acupuntura, os chás. Então, a gente tem tudo isso dentro do serviço. Esse paciente vai poder passar por todo esse serviço. Temos também a terapia assistida por animais. Porque esse paciente ele tem várias condições sistêmicas, físicas, mas ele tem trazido e tem sido muito alta a prevalência de doenças de saúde mental.
Essa é uma condição muito comum e de altíssima prevalência no pós-Covid. Porque a gente até entende, a pessoa começa a ter uma série de problemas, aquilo vai afetando a questão emocional dela, né? E a gente consegue dar esse suporte para essa pessoa. Então, trata-se de uma reabilitação de uma condição que é uma doença, né? E às vezes pouco identificada pela pessoa e às vezes até pelo médico. Né? Então, os médicos agora precisam compreender melhor essa doença para que o seu olhar clínico e terapêutico abranja essa variedade de problemas. E também ele tenha, se for na atenção primária, ele tenha para onde referenciar, porque é uma condição que não é possível ser tratada na atenção básica, precisa de um serviço especializado. E para o usuário é muito bom, porque ele tem todo esse acolhimento de vários especialistas em um local só. Ele não precisa ir em vários locais, né? Então, é tudo integrado no Campus 5, né? Sim, isso é uma vantagem. E é interessante também porque, independente de você ter pego a Covid, ter passado por uma fase aguda que precisou de uma internação, né, na UTI, ou então ficou infectado, mas às vezes nem conseguiu ainda um diagnóstico probatório, né, sobre a infecção, mas os sintomas eles podem repercutir, né, e acompanhar a pessoa ali meses a fio. Mas é importante também citar, o professor já citou ali algumas áreas que a gente tem no CRI, mas uma que eu acho bastante interessante, inclusive, é a própria fisioterapia, né? Porque o paciente, e a gente teve muito isso, pacientes que precisaram ficar em unidade de terapia intensiva. Ali a gente sabe que, independente da doença que levou ele a ficar lá, a gente tem perda de massa magra, perda de funcionalidade. E aí o professor usa uma palavra que eu acho bem interessante, né? Que é também para a conscientização da população, que muitas vezes é preciso ter a reabilitação daquele paciente que, né, infelizmente teve que passar por isso. É verdade. O conceito é reabilitação mesmo, porque você saiu de uma condição aguda e você não tem mais o vírus, mas você tem a disfunção. Então, essa disfunção que vai desde a motora, respiratória, que a fisioterapia é fundamental, tem uma série até cognitiva, olfativa, de paladar também. Tudo isso existem procedimentos de reabilitação. Então, a gente precisa desses profissionais todos. E é isso, fica esse alerta para as pessoas, para buscarem esse diagnóstico, para buscarem o tratamento, que existe tratamento, e é preciso que seja feito na condição que eles precisam mesmo. O CRI, ele também, dentro da proposta dele, né, e recebendo ali os mestrandos e alunos de graduação, ele também entra como um campo de pesquisa, né? Agora, uma fala de como que a gente poderia, então, colocar a importância de profissionais, né, estudantes que tenham interesse na área, de também serem inseridos nesse serviço. Qual que seria também o benefício para quem vai para ajudar, né, para participar desses grupos de pesquisa? Isso é uma troca muito boa, tanto para o profissional, essa interprofissionalidade entre, né, como para o acadêmico, e para o usuário, que também tem contato, né, com diversas especialidades e também diversas áreas, né? Então, isso é bem interessante, né? Sim, com certeza. O professor, ele já citou como que a gente faz, né? Então, se você está se identificando com a nossa conversa, o professor já citou, inclusive, se quiser depois, né, no final da nossa entrevista, dar uma reforçada, né, de como que é o fluxo para ser atendido no CRI. Mas, enfim, completamos um ano da criação do CRI. Como que o senhor avalia a procura do serviço, né? Então, eu imagino que vocês pensaram em receber uma demanda, né? Se prepararam, se organizaram para isso. Como é que está sendo? Supriu as expectativas? Então, nós temos um sistema de avaliação do serviço, né? Inclusive, uma das formas de avaliar é a própria questionando para os usuários.
as avaliações têm sido muito positivas, especialmente no sentido de que eles se sentem muito bem atendidos, porque é um atendimento integral. Isso é um outro conceito importante, que às vezes está meio distante do atendimento especializado. É um paradoxo, né? Já que eu quero atender uma especialidade de uma doença, mas eu quero também atender essa pessoa. Não só a doença dela, mas a pessoa como um todo, com a vida dela. Tanto é que nós temos nesse serviço a presença do assistente social. Porque os determinantes sociais da saúde são muito importantes, né? Então, a gente precisa que um assistente social esteja também ouvindo essa pessoa para saber como está a vida dela do ponto de vista... Pode estar desempregada, pode estar tendo um caso de violência intrafamiliar. Isso tudo interfere na saúde. Então, esse profissional também fará os encaminhamentos necessários para resolver essa questão dos determinantes sociais. Então, a partir daí, a gente percebe o alcance desse cuidado integral da pessoa num nível secundário, o que é um desafio muito grande. Mas a gente consegue fazer porque temos todas essas pessoas ali. Então, isso é algo importante para a gente também considerar. O serviço, além dessa avaliação dos usuários, tem sido muito positiva, a gente também tem avaliado uma série de outros parâmetros, e um deles é justamente o fluxo de pacientes. Isso tem sido um desafio. A gente não está recebendo o número de pacientes que a gente tem capacidade de atender. Nós temos uma capacidade de 65 novos pacientes todo mês. E não estamos recebendo esse número. Porque a gente precisa que a estratégia de saúde da família, os profissionais, nos encaminhem esses pacientes. E como é uma condição que muitas vezes a própria pessoa não vai demandar o serviço, está em casa, lá no sofá, dizendo, tive do Covid, minha vida... A gente ouve muito isso. Minha vida não é mais a mesma, né? Eu não sou mais a mesma pessoa. Aí a gente começa a conversar, mas por quê? Não lembro mais das coisas, a palavra vem na boca, mas não sai, né? Que é a questão cognitiva. Eu subo uma escada, já estou com falta de ar, que também é muito comum esse problema. Muita dor no corpo, um desânimo. Tudo isso é a condição Covid, mas ela não se percebe assim, né? Então é necessário que essa pessoa vá à estratégia da saúde da família para que o médico faça uma avaliação e assim encaminhe para nós. Então isso acho que está faltando, né? Uma divulgação maior dessa condição para as pessoas, para os profissionais. E também nós temos agora uma iniciativa importante que está dentro da política de integração ensino-serviço e comunidade, que é a formação. O SUS tem um programa de educação permanente, que aqui em Blumenau os profissionais se encontram, fazem formação. Então, nós vamos oferecer um curso agora, que é justamente isso, trazendo o estado da arte, que seria o estado da arte, seria o que tem saído na ciência sobre Covid, trazendo para esses profissionais os conceitos, as prevalências, os dados científicos, trazendo a divulgação do serviço, o que é o pós-Covid, que ele é a rede SUS, é um serviço do SUS, e que ele pode encaminhar isso para o SUS. E, além disso, a gente vai propor também uma busca ativa dessa pessoa, desse usuário, desse paciente, que muitas vezes ele não foi na estratégia da saúde da família, mas a estratégia da saúde da família ela não acontece só dentro da unidade, ela acontece no território, nas casas das pessoas. Então, nós temos os agentes comunitários que podem fazer visitas munidos de um instrumento, vamos passar um instrumento para o agente, para ele verificar se existem pessoas nessa condição em casa, para que eles possam encaminhar essas pessoas de casa para a unidade de saúde. E ali, a unidade de saúde encaminhar para nós. Então, essa vai ser uma ação estratégica muito importante, que vai ser a partir de um curso que nós vamos oferecer para o SUS, e não só de Blumenau, nós queremos oferecer para toda a região. E aí as pessoas vão, então, acredito que a gente vai ter a condição de trazer essas pessoas para o serviço. Isso porque a ciência já tem nos mostrado que a prevalência não é baixa. Ela pode ser de 20% a 30% de cada pessoa que teve Covid. Então, a gente está falando de um número muito alto de pessoas e certamente essas pessoas estão em casa e precisam ser buscadas, né, através de uma busca ativa pelo agente comunitário, que é um papel da atenção primária, da atenção básica, é fazer a vigilância em saúde no território, na casa das pessoas, e buscar essa pessoa, e a gente quer contribuir com esse curso para que isso aconteça. Que legal, que bom, porque a gente falou até essa palavra aqui, né, um desafio. Então, também é um desafio para os profissionais que estão, né, quando a gente
enfim, foram tantas as informações, as orientações com respeito ao cuidado da Covid, e tivemos tantas formações para saber lidar com esse paciente, agora acho que também tem que receber, né, uma educação continuada, treinamentos, informações para saber lidar com pós-Covid, né? Então essa é a intenção, e é muito interessante essa questão do treinamento. E esse treinamento vai ser presencial para eles ou vai ser numa plataforma online? Ainda isso já foi definido? Sim. E o público que vai ser assistido? Vai ser um primeiro momento um modo em EAD assíncrono, né? Então vai ser à distância, e eles vão receber esse conteúdo na unidade de saúde. A equipe se reúne, recebe o conteúdo via EAD e vão, então, a partir dali, fazer proposições que vão passar para nós essas proposições. Então, nesse primeiro momento, vai ser a entrega do estado da arte do pós-Covid, do conceito, do que tem de dados científicos e da condição pós-Covid, né, tudo que tem sido publicado, e também a da divulgação do CRIA. E da proposta que nós vamos lançar, para fazer uma oficina com os agentes comunitários para buscar os pacientes. Isso vai ser lançado nesse primeiro momento. E esses profissionais, todos da atenção básica, terão contato com isso. E aí a gente vai, num segundo momento, fazer uma formação com os agentes comunitários. A princípio vai ser isso. Muito bom. Interessante. Sim. Bom, então vamos reforçar um pouquinho mais para quem está em casa ou no carro ouvindo a gente, que gostaria de saber como faz, então, para fazer esse acesso até o CRI. Então, tem que procurar a unidade de saúde, né? Isso, qualquer pessoa que esteja com alguma condição parecida com o que nós estamos falando, e teve Covid e já há muito tempo, e não está se sentindo como era antes, essa é a palavra que o pessoal usa, né? A expressão, eu não sou mais a mesma, não sou a mesma pessoa. Por quê, né? Então, procurem a sua unidade de saúde, né? A estratégia de saúde da família, procurem o seu médico de família, vai lá, marca uma consulta, explica o que você está sentindo, e ele vai ter um olhar clínico para isso, e se ele achar, você precisa fazer um tratamento, uma reabilitação, aí ele vai mandar para o nosso serviço, ele já está tudo no sistema, ele vai saber como mandar, encaminhar, e aí vocês serão acolhidos ali, e esses profissionais vão fazer um plano terapêutico, né? E a partir do plano terapêutico segue o tratamento, né? Então, esse é o caminho para a gente enfrentar essa doença nova, essa condição nova que a gente está vivendo aí no mundo inteiro, né? Sim. E a gente tem um sistema de saúde dos melhores do mundo e temos que aproveitar o que nós temos no Brasil. Verdade. A gente tem muito serviço bom por aí, né? Isso. A gente tem que aproveitar, e às vezes o que falta ainda é informação, né? E é o que a gente está se propondo a fazer hoje aqui. Então, quem está em casa, quem está sentindo esses sintomas, né? Teve Covid ou suspeitou que teve Covid, não é normal ficar com dores no corpo, não é normal não sentir cheiro, né? Não ter paladar. Tem que procurar ajuda, tem que procurar o CRI. É isso mesmo, isso mesmo. Acredito que conseguimos tirar grande parte das dúvidas, né? Em relação ao tema, que é muito importante, né? Devido à alta prevalência. Quero agradecer a todas as pessoas envolvidas, né, na elaboração desse podcast. Novamente agradecer ao professor João pela sua presença aqui e esperamos conversar novamente, né? Muito obrigada, professor João, pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui nos orientar, né, ter esse bate-papo com a gente, foi com certeza muito proveitoso. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, acho que vocês estão de parabéns, eu acho que esse é o nosso mestrado, né, e a iniciativa de vocês, que saúde pública se faz com educação, né, com comunicação com as pessoas, e vocês estão prestando um excelente trabalho para a comunidade. Então, agradeço a oportunidade em nome da FUB, do nosso serviço, do nosso mestrado. Obrigado. Imagina, nós que agradecemos. Então, pessoal, ficamos por aqui, né, com mais um episódio. Lembrando que a cada 15 dias nós vamos ter um episódio novo. Então, não perde, né? A gente sempre vai trazer temas diferentes, com profissionais diferentes, de diversas áreas. Então, com certeza, você vai tirar bastante proveito. E enquanto não sai o episódio novo, nos siga nas nossas redes sociais. @PPGSCFURB. Até lá!